Semana passada nós vimos sobre a expansão e a perseguição da igreja. Então, e o versículo que nós lemos no início foi Atos 9:31, que fala que a igreja tinha paz em toda a Judéia, na Galileia e em Samaria. Ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor. E encorajada pelo Espírito Santo, ela crescia. Lembra, nós estamos falamos sobre a expansão e a perseguição da igreja. Nós passamos um pouco falando sobre Estevão e a morte de Estevão, primeiro mártir, e a partir daí começou a perseguição na igreja, mas tudo, nada, melhor dizendo, foge do controle, do comando, melhor, das mãos do Senhor. Porque ele tinha um propósito, tanto para a perseguição, o propósito da perseguição era expansão do reino de Deus. Então, queria que a gente pegasse bem essa parte, que entendesse que nada, a Bíblia fala, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. Então, nada acontece por acaso. Tudo está dentro do plano de Deus, não é? E tudo acontece da forma como o Senhor quer. Por isso é que não vale a pena a gente ficar murmurando. A gente tem que glorificar o Senhor, glorificar mais o Senhor e murmurar menos. Amém? Hoje nós vamos passar para a história, que nós vimos ali, que a perseguição começou a partir da morte de Estevão. Hoje o tema de hoje é de perseguidor a perseguido. Vocês vão ver lá, nós fizemos um trabalhinho caprichado lá, de perseguidor a perseguido. Romanos 5, versículo 20, se você quiser ler lá na tela, vai ser colocado lá. Romanos 5, 20, diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O apóstolo Paulo, quando ele fala aos romanos acerca da graça e da fé em Cristo Jesus, ele ensina nesse contexto que a finalidade, a função da lei era fazer com que todos entendessem, que todas as pessoas tivessem um entendimento sobre a gravidade do pecado. Essa era a função específica da lei. Agora, a graça, que é o favor imerecido de Deus, que Deus concede através de Cristo Jesus, por causa do seu amor eterno a todos os homens, chegando a oferecer para todos aqueles que creem o fruto desse amor incondicional, que é o perdão do pecado. O homem lá, a lei, ela trazia uma consciência para o homem. A função da lei era fazer com que o homem entendesse que o pecado era gravíssimo diante de Deus. Agora, a função da graça é despejar o amor incondicional de Deus sobre o homem e saber, e é o fruto desse amor incondicional, é o perdão do pecado, não importando a gravidade que a gente escalona aí do pecado, não importando a gravidade. Então, a graça de Deus, ela tem como resultado o perdão do pecado. O apóstolo Paulo estava dizendo aos romanos que Jesus conseguiu fazer o que a lei mosaica não conseguiu, ou seja, reconciliar o homem com Deus. A lei não conseguiu, mas Jesus conseguiu. Era isso que Paulo estava querendo mostrar para o povo ali de Roma. Ele explica ainda que para que houvesse essa reconciliação, Jesus se tornou semelhante ao homem e ele veio com o propósito de lutar contra o mal e contra a morte, a ponto de ser levado para o Calvário por causa dos nossos pecados. Então, Paulo estava explicando isso.
E quando eu estava escrevendo essa ministração, eu comecei a enxergar que muitas vezes essas ministrações meio enlatada que a gente vê por aí, ela foge do cerne que está ali na palavra de Deus, que é a morte e a ressurreição de Jesus para que o homem fosse remido dos seus pecados. Não é? Então, se passeia, fala sobre um monte de coisa, é colocada a respeito de muita prosperidade, a respeito de cura emocional, a respeito de um monte de coisa. E a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, às vezes vai ficando lá no cantinho, não é? As pessoas entendem, né? Foi a administração da ceia, as pessoas entendem até por que Jesus morreu e recebem Jesus no seu coração. Mas depois, é por isso que Jesus fez questão de falar: vocês precisam lembrar desse acontecimento. Qual acontecimento? Da minha morte e da minha ressurreição, do corpo partido e do sangue vertido ali na cruz. E como fica esquecido isso, né? E quando eu comecei a estudar para fazer essa ministração, eu comecei a ver, e a gente vai ver mais para frente, que em todo o tempo, qualquer coisa que a gente pegar para falar a respeito da perseguição e da expansão da igreja, nós vamos ver as pessoas pregando a boa nova do Evangelho. Ou seja, que Jesus nasceu, viveu aqui no meio dos homens e Ele morreu na cruz do Calvário para nos limpar e purificar dos nossos pecados. Essa é a boa nova. E constantemente, durante a expansão da igreja e a perseguição, essa era a mensagem, não é? E é a obediência à palavra de Deus, não é verdade? Por que isso? Porque a morte de cruz é o único meio capaz de reconciliar o homem com Deus. Não tem outro jeito do homem chegar até Deus se não passar pela cruz do Calvário. Amém? Amém. A gente dá uma mexida na cabeça, vai falando: Espírito de Deus, vem trabalhar aqui no nosso interior, dentro de nós, para que a gente tenha entendimento e discernimento do que o Senhor quer falar conosco, né? O versículo que nós lemos de Romanos 5, e tudo que gira em torno dele, ele afirma que a lei de Moisés não foi capaz de reconciliar o homem com Deus, mas Jesus Cristo foi capaz de fazer isso, de promover essa reconciliação. Paulo explica que Jesus se tornou a semelhança do homem, semelhante à humanidade, no sentido de que ele, sendo semelhante ao homem, ele foi capaz de lutar contra o mal e a morte ao morrer na cruz por nosso pecado. E essa morte, eu volto a insistir, a morte de Cristo na cruz do Calvário é o único meio de reconciliar o homem com Deus. Essa era a mensagem que eles estavam pregando ali naquele ápice de perseguição e de expansão da igreja de Jesus. Mas o que isso tem a ver? Você vai ver que você vai juntando as peças, você vai ver que tem muito a ver com a perseguição, a expansão da igreja, e a gente começa a confrontar com a igreja que nós estamos vendo hoje, tá? Então uma pessoa perguntou para mim: como que é essa história da igreja, né? Aí eu falei para ela: não é um estudo teológico, é um estudo que pega a prática daquilo que está na palavra de Deus. A gente está tentando entender o que aconteceu para a formação da igreja e qual foi o aparelhamento que Deus usou, a estratégia que Deus usou para levantar as pessoas e confrontar com a nossa realidade de hoje. Porque em muitas coisas nós precisamos dar um recuo, dar um passo para trás. Em algumas nós precisamos avançar. Mas em muitas coisas nós precisamos recuar e retomar aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Amém. Glória a Deus.
Nós vamos ler Romanos 5, versículo 20 e 21, que fala assim, olha, eu vou ler na versão, nova versão transformadora. Diz assim: à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Amém? Essa mensagem que eles estavam pregando, era isso que eles falavam para o povo, essa era a novidade de vida que eles estavam levando para aquele povo que estava calejado já das tradições e de muitas coisas que eles estavam vendo que começavam a andar em círculo, né? Então, eles levavam essa mensagem para o povo naquela época. E aí, a gente começa a pensar, como nós vimos um pouquinho a respeito de Saulo a semana passada, como que um homem com tanto ódio pelos cristãos pôde se transformar num dos maiores propagadores da palavra de Deus, do Evangelho de Deus. Como que esse homem pôde se tornar, como é que Saulo pôde se tornar nessa pessoa? Como é que ele pôde chegar ao entendimento maravilhoso, ao entendimento genuíno, ao entendimento verdadeiro como esse que nós expusemos aqui em Romanos 20, que aonde havia muito pecado, aonde tinha muito pecado, a graça, que é o favor imerecido de Deus, ela superabundou. E a graça, né, ela começa a reinar sobre todos aqueles que estavam debaixo do pecado e ouviram a respeito da palavra de Deus e abraçaram o Evangelho de Cristo. Agora eles estão debaixo da graça e a graça reina sobre a vida daqueles, ela reinava sobre a vida daquelas pessoas e reina sobre a vida daqueles que encontram Jesus. E essa graça é que nos declara justos diante de Deus. E por causa dessa justiça, o resultado é a vida eterna conquistada por Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Amém? Vale a pena a gente meditar nessas questões e refletir nessa metanoia, que é, o que é metanoia? Mudança de mente, mudança de vida. Sai de uma vida, daquela vida trivial, daquela vida velha e passa a viver radicalmente uma vida verdadeira, não é? Uma vida santa. Isso é que é metanoia. E Saulo, a conversão de Saulo, ela nos mostra bem esse tipo de conversão radical. Não uma conversão assim de mais ou menos, mas uma conversão verdadeira. A história da conversão de Saulo está narrada em Atos 9, daqui a pouco a gente vai entrar lá. Apesar dessa perseguição agressiva contra os seguidores de Jesus, nós observamos, através da palavra de Deus, que os novos convertidos, tanto os novos convertidos como os apóstolos, eles continuavam a fazer o trabalho de expandir o reino de Deus. E eu gosto de pegar e contrapor com as coisas que acontecem na nossa época. Por quê? Porque aqueles novos convertidos, o que podia ter acontecido com eles? Ah, nós somos judeus, a nossa linhagem é diferente, a gente vive debaixo da tradição da lei de Moisés. E por que está acontecendo essa perseguição? Estão matando as pessoas, entrando dentro das casas, tirando os homens, as mulheres e as crianças. Ah, é melhor a gente ficar sossegado dentro de casa. Não mexer com isso não é? Isso é
uma demonstração de fraqueza e de falta de conversão. E é o que a gente vê muito nos dias de hoje, né? As pessoas, elas são convencidas, algumas pessoas são convencidas, não é? E não convertidas ao Evangelho. O convencimento é uma coisa, agora a conversão é mudar radicalmente, abraçar aquela causa e falar assim, não aconteça o que acontecer, eu estou firme com Jesus. Era essa atitude dos apóstolos e dos novos convertidos, embora houvesse aquela perseguição terrível ali no meio deles. Se por um lado havia uma perseguição implacável de Saulo, né, de seus amigos, das pessoas que eram adeptos daquilo que Saulo de Tarso gostava de fazer, de outro lado, nós encontramos muitas histórias dos novos convertidos, e uma delas que a palavra nos mostra, é Filipe, levando a mensagem de Jesus aos samaritanos, como diz a palavra de Deus, não é? Pedro e João, Filipe foi até Samaria, levou o evangelho aos samaritanos, e Pedro e João eles estavam tomando conta da disseminação, do ensino do evangelho, de ensinar a doutrina de Cristo para os novos convertidos também, mas eles não abandonaram aqueles que saíram debaixo da asa deles, debaixo da cobertura deles, né, para a gente entender. E Pedro e João, eles iam lá onde havia uma reunião de novos convertidos. Eles iam lá, eles se deslocavam para aquele lugar. E o que é que eles faziam? Ora, eles estavam totalmente debaixo do ensinamento de Cristo. E Jesus falou assim, né? João, começou lá com João, quando ele foi batizar Jesus. Ele falou assim, olha, eu batizo vocês com água, mas depois de mim vai vir um que batiza com o Espírito Santo e com fogo, não é? E Jesus foi passando essa lição, foi ensinando. Nos 3 anos de ministério dele, ele repassou essa lição, esse ensinamento para os seus discípulos que se tornaram apóstolos. E eles saíam do lugar onde eles estavam, iam para aquele local onde estava se formando uma casa, uma comunidade de novos convertidos. E o que é que eles faziam? Eles impunham as mãos sobre os novos convertidos. E sabe o que acontecia? Eles recebiam o Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então está faltando muito disso na igreja. A gente vê alguns espetáculos de gente fazendo uns malabarismos dentro da igreja, mas a gente tem visto pouco imposição de mãos para que as pessoas recebam o batismo com o Espírito Santo. Não é? É por isso que a gente precisa remexer na história da igreja como aconteceu, para a gente ver como que tem muita coisa faltando para que a gente ande de acordo com o que está na palavra de Deus. E nós encontramos também nessa história de Filipe o caso de um feiticeiro chamado Simão. E esse feiticeiro, há muitos anos, ele praticava feitiçaria naquele local, ali onde Filipe estava. E ele era chamado de um grande poder. O povo reconhecia, falava que ele tinha o poder de Deus sobre ele, porque ele adivinhava as coisas, né? Então, olha só como tem uma inversão, né? Se fosse nos dias de hoje, a gente ia encontrar um monte de Simão aí, descobrindo CPF das pessoas, RG, um monte de coisa, não é? Um negócio ligado a um truque, uma magia que não tem nada a ver com a revelação do Espírito Santo de Deus. E aí o que aconteceu com ele? Ele ouviu a mensagem poderosa da cruz. Porque a mensagem do Evangelho tem poder. Não somos nós, não é a pessoa que tem poder. É a mensagem do Evangelho que tem poder. Então,
olha só, quando a pessoa se afasta daquilo que está na palavra de Deus, para trazer um evangelho misturado, o poder vai embora, porque Deus não mistura com essas coisas. O poder vai embora. E Simão, o feiticeiro, imagina, ele era tipo uma celebridade de hoje, né? Sabe esses videntes, esse pessoal aí que todo ano eles chamam na televisão, põe na internet, para fazer as previsões do ano, não é? Então ele era mais ou menos esse tipo de pessoa. Mas ele se deparou com um negócio que era maior, que ele nunca tinha visto acontecer. E que negócio era esse? Era a poderosa mensagem do Evangelho da Cruz. Que mensagem é essa? Jesus, ele veio com o propósito de morrer, ressuscitar dentre os mortos, para que toda a humanidade fosse purificada através do seu sacrifício. Essa é a mensagem da cruz. Essa era a mensagem que ele ouviu. E ele ficou tão impactado que ele queria comprar. Ele ofereceu dinheiro para comprar esse poder daqueles que estavam ministrando com tanta autoridade, porque ele estava vendo algo que ele nunca tinha visto acontecer. E era um negócio que dinheiro nenhum poderia comprar. E foi isso que foi passado para ele. O que aconteceu com Simão? O que aconteceu com ele? Será que ele voltou para casa assim, falando, puxa vida, agora vai acabar a minha renda, vai acabar a minha fonte, eu não vou mais poder adivinhar as coisas para as pessoas? Não. O Evangelho foi tão impactante e fez o que o Evangelho faz na vida dele, que ele se converteu ao cristianismo. Ele se converteu à mensagem da cruz. E mais do que isso, ele passou a andar junto com Filipe. Aonde Filipe estava, Simão estava junto. Porque ele tinha sede, ele tinha vontade de aprender mais sobre a história desse homem que veio fazer tanto bem para a humanidade. E no decorrer dessa história de Filipe, eu estou planejando uma mensagem que o Senhor já foi me direcionando para escrever uma mensagem sobre Filipe. No decorrer nesse contexto de Atos, né, 8, Filipe foi orientado pelo Senhor para ele ir até um lugar, correr até um lugar a caminho de Gaza, ali entre Samaria e Gaza, porque o Senhor mostrou para ele o eunuco da rainha de Candace, que era o tesoureiro dela, que estava dentro de uma carruagem, dentro de um carro. E o Senhor orientou a ele, não é? Que ele deveria procurar esse homem. Filipe, o que é que ele fez? Foi atrás, né? Então, o que nós vemos aqui? Fidelidade à mensagem do Evangelho, obediência àquilo que Deus manda, né? Filipe estava ali, ele podia falar assim, puxa vida, mas eu estou aqui em Samaria, já conquistei um monte de gente, já tem um monte de gente que está aqui me ouvindo pregar, já estão sustentando meu ministério, né? Por que eu vou pegar e sair daqui? Sair correndo ainda, né? Sair atrás desse homem. Não, eu não vou. Mas o que ele fez? Ele foi obediente à orientação que Deus deu para ele, para que ele procurasse esse tesoureiro da rainha etíope, a rainha de Candace. Ele estava voltando de Jerusalém, esse tesoureiro, esse eunuco. Ele tinha ido em Jerusalém para fazer o quê? Adorar. Olha só, outro ponto que a gente vê aqui, né? E depois a gente vai responder aquela questão de por que um homem tão perverso, tão perseguidor, como é que ele conseguiu se tornar o apóstolo dos gentios? Olha só outra coisa que nós observamos aqui nessa história. Esse eunuco, ele sabia que ele tinha que ir para adorar.
Ele estava obedecendo algo que era ligado à religião. Mas ele tinha o coração dele. A palavra de Deus diz que o Senhor não vê como o homem vê. O homem critica, ele faz retaliação das coisas que ele está vendo com o seu olho natural. Filipe podia ter falado assim, puxa vida, mas um etíope, você sabe que a Etiópia é uma região da África, é onde tem as pessoas que são, assim, ficaram um pouquinho mais no forno, né? Então, ele pegou, é verdade, ele podia ter falado assim, esse homem é tão diferente de nós, essa pessoa tão diferente de nós, está vindo aqui em Jerusalém para adorar, né? Para fazer a adoração, mas não, ele foi obediente. E Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. O que Filipe estava fazendo nada mais era do que obedecer aquilo que Jesus havia mandado. E não importa se o homem estava ali só para fazer um ato religioso de adoração, ele cumpriu o tempo da adoração e estava voltando lá para a cidade dele, para o trabalho dele, para aquilo que ele precisava fazer. Mas Filipe correu e alcançou ele na rota de Gaza, que estava deserta, diz a palavra de Deus. Eu gostaria de ler junto com vocês, você pode acompanhar lá na tela, essa história em Atos 8, versículo 20, a partir do versículo 28, porque esse texto é maravilhoso. Às vezes a gente lê a palavra assim, na corrida, né? Tem que cumprir a minha leitura anual de Bíblia. Então, lê e vai atropelando.